vamos falar. Porque eu não vou hoje falar, a última palestra que eu dei, eu falei muito da trajetória do medicamento, como foi, e as pessoas, eu acho que o mais importante é vocês entenderem o espírito da cura, esse lugar dentro de nós, essa alma, esse lugar que é passível de ser auto-organizado, passível de ser harmonizado com essa energia universal, passível de fazer com que a gente se reconecte à nossa energia original. É disso que nós vamos falar aqui hoje. Então, que lugar é esse? Essa foi a grande pergunta. Então, eu vou começar falando com vocês desse lugar que hoje a gente chama de biocampo, né? Que o Hahnemann chamava de energia vital. Essa unidade que não aparece, que está intrínseca nos seres, né? Então, quando a gente adoece, quando a gente recebe um impacto na vida, a gente leva um impacto nessa estrutura profunda, que Aristóteles chamava de alma, que vocês vão ver que hoje tem vários nomes dados pela ciência, a Physis de Hipócrates, que é um estudo lindo, o Hipócrates falava dessa dimensão, o quinto campo dos físicos, o campo energético do ponto zero, o mundo gerador da forma de Aristóteles, o mundo da ordem implícita de David Bohm, o campo quântico holográfico de David Bohm, o campo de universal quântico de DiBiase, consciência sintética da psicologia transpessoal, e o Fritjof Capra, que chama essa dimensão de universo participativo. Por quê? Por que é universo participativo? Porque essa dimensão está ligada ao grande holograma universal, ao grande universo, é uma parte em nós, que vocês sabem que hoje a teoria universal hoje é a teoria holográfica. O universo é um grande holograma. E cada ser, cada mundo, cada coisa viva é um pedaço desse holograma. E essa dimensão profunda ela reflete essa unidade, essa alma, a alma de cada um que se liga a essa alma universal, a esse holograma universal. Então, quando a gente recebe um impacto, uma morte de alguém, uma perda financeira grave, um susto, por exemplo, a gente vê muito pessoas que sofrem sequestros. Uma pessoa que sofre um sequestro pode esperar que 1 ano e meio depois ela vai fazer uma doença grave se ela não corrigir o impacto que ela sofreu a nível dessa estrutura profunda. Então, quando a gente recebe um impacto, esse impacto vai se refletir, leva um tempo, graças a Deus, para chegar lá em cima, no mundo manifesto, que é aqui que a gente consegue ver a doença. O impacto acontece aqui e vai se reproduzindo até esse mundo que a gente chama o mundo da manifestação. Então, você tem o corpo físico, que é a medicina fenomênica, a biomedicina, ela trabalha aqui, ela só lê os sintomas que estão aqui, trabalha com os medicamentos aqui e não leva em consideração as outras etapas, as outras dimensões do indivíduo. Você tem um corpo emocional, onde a gente tem os pensamentos, emoções e vontades, atua na profundidade, aqui trabalham as medicinas energéticas, e você tem um campo profundo, que é aonde a gente vai pensar sobre o dia de hoje, assim, fazer reflexões e entender o que é isso aqui, onde trabalha a nossa essência, onde está a saúde ilimitada, onde está essa conexão com essa energia universal, essa essência, né? Então, sobre essa dimensão profunda, ela é tanto os físicos como os biólogos, como os filósofos falam dessa dimensão. Ela é dita, estudada em todas as tradições. Essa construção do FAO, que nós levamos na realidade 30 anos para fechar, com um grupo de médicos colaboradores em todo o Brasil, inclusive aqui em Salvador, nós temos grandes colaboradores do trabalho, foi construída em cima do estudo de todas essas tradições que falam dessa dimensão profunda, que falam dessa físis hipocrática, que falam desse biocampo,
dessa unidade de onde emanam as nossas doenças e os nossos problemas. Então, Bateson fala que precisamos entender a linguagem da natureza, o que torna coeso o tecido de todas as coisas vivas, esse padrão de auto-organização comum a todas as criaturas vivas. E pergunta: que padrão liga o caranguejo à lagosta, a orquídea à prímula e todos os quatro a mim e eu a você? Então, que dimensão é essa que nos mantém unidos? Porque o meu questionamento na homeopatia clássica era que a gente estudava que cada pessoa tinha uma natureza. E o meu primeiro questionamento foi, quando eu estava sentada com um paciente, e a gente começava a entrar profundo na história do paciente, saber tudo o que tinha acontecido, a dor dele, os traumas, aquela conexão, eu percebia que em algum lugar eu era absolutamente igual a ele. Tem um lugar que nós todos somos um só mesmo. Que lugar é esse? Esse é o lugar. Esse é o lugar que ele está falando, dessa unidade. E esse é o lugar que nós estudamos. Né? Da mesma maneira, Edgar Morin também propõe pensarmos nessa dimensão como uma identidade fundamental, como uma chave única, presente em todos os entes vivos, desde micro-organismos até os seres humanos. Então vem a questão do caminho do herói, no mundo da manifestação, nesse mundo da terceira dimensão. Nós somos realmente heróis. Nós vamos ver por quê. Que a gente sofre rupturas na infância e metade, a criança sofre uma ruptura, todo mundo quando entra inteiro, tem a sensação da plenitude. Uns sofrem essa ruptura muito precocemente, até na fase intrauterina, outros muito tardiamente, mas no momento que ocorre isso, o indivíduo fica só com a metade no mundo da personalidade e a outra metade vai para a sombra do inconsciente. Então isso é representado pelas nossas dominâncias cerebrais. Então vocês sabem que todo mundo tem uma dominância cerebral. Não tem uma dominância direita, dominância esquerda. Então, um lado vem, o outro sofre essa ruptura. O indivíduo anda com a sua metade, literalmente. Nós vamos aprofundar isso. Então o indivíduo, ele realmente é um herói, né? Porque ele tem que dar conta de um somatório de diferentes eixos de complexidade que vão integrar essas dimensões psicobiológicas, social e espiritual do sujeito. Já começa por aí, a gente perde uma visão total. Por isso que os alquimistas dizem que não existem verdades, só meias verdades nesse mundo. Todo mundo olha o mundo apenas por uma meia face. Só os sábios que conseguiram integrar realmente os iluminados conseguem ver o mundo numa visão integral. Até por isso que a gente tem os casais, né? E os casais a gente vê muito que eles fazem muito isso, dominância direita casar com esquerda, porque eles formam uma unidade no casamento. A família forma muito isso, com os filhos, com os parentes, a gente vai criando um todo. Né? Por isso que uns aconselham os outros, porque é uma visão diferente de mundo que vai se agregando. Né? Então, diante dos impactos da vida, nós temos duas vias. Né? Essa base, essa physis sofre esses impactos por duas vias. Uma via de grande impacto, que determina a relação a patologias importantes. Então, se essa base recebe impactos, choques muito fortes, você pode contar, em geral, 1 ano e meio. 1 ano e meio depois, máximo 2 anos, essa pessoa vai apresentar algum problema bem sério de saúde. Então, é muito importante, eu sempre aviso aos pacientes, mesmo em alta, o paciente está equilibrado, está em alta, eu falo, tenha atenção na sua vida. Se você sofrer algum impacto forte, assistir um acidente grave, qualquer coisa de muito impacto, tenha um cuidado, que eu vou colocar isso hoje muito com vocês aqui, a gente aprender a ter o cuidado com a nossa energia. Não é uma questão de curar doenças só, porque curar doença a gente vai ver, a gente vai equilibrando e cura. A questão é a preservação da saúde a nível mental, a nível espiritual, a começar a ter a atenção na qualidade dos pensamentos,
na conexão, nas sincronicidades, porque quando você conecta com essa energia, você está equilibrado, você tem sincronicidade, você sente que você está no universo participativo. É como se tivesse uma festa no céu e você se sente integrado, você encontra as pessoas que você precisa encontrar, você chega nos lugares nas horas certas. Quando você desconecta, você tem uma sensação que está tendo uma festa no céu e você está fora. E esse é o maior sofrimento hoje dos seres humanos, uma sensação de exclusão espiritual. Essa é a maior dor, na minha opinião, hoje. Tem uma energia, tem um amor universal, tem uma grande festa e eu estou fora. Eu sei que eu estou fora. Eu sei que eu deveria estar fazendo alguma coisa nesse mundo que eu não estou conseguindo fazer. Não sei nem o que fazer. Muita gente chega no consultório e fala: mas doutor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei nem o que eu vim fazer nesse mundo. Então todo um processo de conexão para que a pessoa comece a relembrar suas memórias, relembrar os seus dons, né? A segunda via, que a gente hoje sofre muito e vê os pacientes, os indivíduos muito nesse contexto, são os pequenos sequestros e as pequenas escolhas que vão determinando essas queixas e os crônicos, o campo crônico que vai se perpetuando, em alguns casos que terminam por conduzir o indivíduo a grandes impactos. É a chateação de cada dia, é o aborrecimento, é o engarrafamento. A gente tem que hoje ter um olhar muito atencioso aos nossos desgastes. A que nível esses desgastes vão a cada dia, para ter essa consciência da preservação da nossa saúde. Então, como que acontece a doença, né? Se na hora do impacto, o indivíduo, nesse momento da crise, não consegue atingir um potencial de entendimento que lhe permita lidar adequadamente com esse desafio, ele abre o espaço para a ruptura. E essa condição promove o surgimento de sintomas mórbidos, experiências de sofrimento, desagregação, no contexto da criatividade das relações humanas. Então, vocês veem, por exemplo, esse momento que o Brasil está passando, a gente vê o impacto disso na saúde dos pacientes, como as pessoas estão adoecendo gravemente. Então, como você dar uma informação que o indivíduo consiga acessar um nível de compreensão ao que está acontecendo. Compreensão não é uma aceitação ignorante da situação. Os sábios não sofrem porque eles compreendem as coisas num nível mais elevado, mais profundo. E aí ele consegue não adoecer com aquela situação. Então, quando as flutuações acontecem em uma ausência de entendimento em relação àquela experiência observada, o indivíduo fica preso por padrões de memória, tal como observamos na experiência do sapinho na panela quente, que eu conto muito isso no livro, meu primeiro livro, que a doença crônica, ela reflete muito isso, e eu queria que vocês pensassem nisso, porque é muito interessante mesmo. Se você pega um sapo e joga numa panela quente, ele sai fora. Se você deixa ele cozinhar aos pouquinhos, ele não pula. E é isso que acontece com a doença crônica. Como é que um sistema altamente poderoso como esse biocampo, que se você informar o cara depois de 10 anos com uma doença, ele vai lá e começa a trabalhar e sai fora da artrite reumatoide, por exemplo, a gente pergunta, por que ele não saiu antes? Por que ele deixou que o cara fosse adoecendo e depois de informado, ele mesmo vai lá e resolve o problema? O que aconteceu? Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente tem um sistema capaz de curar qualquer coisa e não cura? Ele se entrega? E não é assim os relacionamentos? Os amigos ficam assim, fulano, sai dessa pessoa, ela está acabando com você. E o cara está lá na panela quente e não consegue saltar. Gente super inteligente, gente super esclarecida, e acontece alguma coisa com aquela pessoa que ela não consegue sair daquela situação. Os amigos implorando, acendendo vela para ele, e ele não sai, porque ele perde a memória. A gente hoje sabe que o campo perde a memória do seu potencial. Ele vai acreditando
que a vida dele é aquela panela quente mesmo. Ele esquece que ele é um sapo, que ele pode pular, que ele é livre, que ele tem um potencial incrível. E assim o nosso campo também em relação às doenças. Então a questão é, como relembrar esse campo que ele pode se curar, né? Então, quando ele entra nesse padrão, ele se dá conta da dor, mas ele não consegue saltar, né? E assim vai se construindo as doenças físicas e mentais. Então, quando se repassa a informação compatível com os padrões universais de saúde, se abre essas memórias, o cara lembra que ele é um sapo, que ele sabe pular, e ele salta da panela. E a gente vê isso nos processos de cura. As pessoas tomam uma informação, enxergam a loucura e saem fora, e saltam, né, daquele padrão, buscando a sua auto-organização em todos os níveis. Então, o Einstein, ele coloca uma coisa muito interessante, que não podemos resolver um problema enquanto nos encontrarmos no nível do pensamento que criou aquele problema. Do mesmo modo, não poderemos alterar uma realidade se permanecermos no nível de consciência que a gerou. E essa é a questão. Porque a pessoa fica presa num padrão e tem que vir uma ajuda externa, alguma coisa que o sacuda para ele pular dali. Ou uma informação, ou uma ajuda. Por exemplo, a gente hoje tem técnicas, porque eu não vou dizer aqui que só o FAO que cura, tem coisas belíssimas hoje que curam os seres humanos. Se você encontra um indivíduo com um grande potencial de mesmerismo, de passar energia divina, de passar uma energia luminosa, ele pode criar um quantum de energia e fazer o cara realmente sair da panela quente, né? Você tem várias formas de fazer o cara saltar. Outra forma que a gente já cansou de ver pessoas saltarem é com um sofrimento muito forte. Às vezes a pessoa está lá, 1000 anos com uma história, aí entra uma história na vida daquela pessoa fortíssima, ele se transforma num Hulk e muda tudo. Depois daquele sofrimento se transforma, porque aquele sofrimento foi um impacto que conseguiu fazer com que ele saísse daquela situação, né? Então, a vida encontra também suas formas. É um grande processo, né? Então, a questão toda é como a gente poderia ligar o sistema às suas memórias, que a gente chama dessa saúde primordial, essa qualidade de harmonia que tem no universo. Como ligar essa base do iceberg, essa physis, a esse holograma. Então, essa matriz, quando orientada corretamente segundo os padrões universais de saúde, faz emergir um complexo sistema de sincronicidades em sequência que evocam memórias inteligentes e intrínsecas do ser. Essa dinâmica revoga o ciclo vicioso da existência, construindo insights que ampliam padrões de consciência de forma a criar uma transposição de um ciclo vicioso para um virtuoso. Isso a gente vê muito nos processos de cura. Ele está no mesmo processo. É muito interessante, não sei se vocês já observaram, como as crenças que as pessoas têm, os padrões, eles se repetem. Vocês já viram que quem é injustiçado é sempre injustiçado, o outro é sempre traído, o outro é sempre perseguido, o outro é, né, o injustiçado não é traído, é sempre uma linha. Aquele relacionamento que a pessoa vai viver, um drama, ele tem 3, 4 companheiros e vai viver a mesma coisa. E o vizinho vive uma outra linha. E a pessoa fala do mundo. Não é o mundo, somos nós. Está na cara que o programa é nosso. E que o mundo é um grande espelho que reflete amorosamente a nossa criação. O mundo é absolutamente amoroso. E o que você criar, ele vai fazer. É isso que a gente está começando a entender. As pessoas falam, pô, Deus não olha mais para mim. Qual o programa que você está mandando? Ele vai cumprir, a energia universal vai cumprir rigorosamente o programa. Então, nós estamos começando a ter consciência que a gente tem que mexer nesse programa. Para se realinhar e viver essa unidade universal, viver esse equilíbrio, né? Então, esse cenário comprova o que foi descrito por um grande físico quando afirma que a transição entre a consciência e a inconsciência, esse estado luminoso para esse estado dark que a gente entra, não é uma questão de um princípio ontológico, mas sim uma mudança de estado. E as propriedades podem passar de
de uma condição definida a indefinida e vice-versa. E a gente vê isso mesmo. Se você informa um sistema, ele muda radicalmente. No dia seguinte a pessoa já está num outro lugar e vendo, que é aquilo que o Einstein fala. Ele olha, e se ele olha a questão de um outro lugar, ele fala, gente, e é muito engraçado, que quando a pessoa enxerga, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas essa pessoa me fazia muito mal. Aí vai contar para um amigo, mas essa pessoa me fazia mal. O amigo fala, cara, eu te falo isso há 10 anos. E ele acha que descobriu a pólvora. Mas ele me fazia muito mal. Pô, a gente está falando isso para você, que ela está te matando, cara. Mas é assim, a pessoa escuta, mas não ouve. Ou não ouve e não escuta. Não sei bem o que é uma coisa e outra. Mas ele não consegue acessar. E para quem está fora do problema, é por isso que o julgamento, quando os textos bíblicos e espirituais falam que não há sentido na gente julgar, quando a gente começa a entender um pouco como funciona, não tem sentido mesmo. Porque ninguém faz o mal consciente. Por mais que você possa pensar que seja, não é. Ele sempre acha que está fazendo o melhor que ele pode fazer e que ele está com absoluta razão. Ele tem uma razão para fazer aquilo. Porque o nível de compreensão dele, ele está num mundo que não é o seu. Então nós vamos falar um pouco desses mundos que são os nossos centros de consciência. E quando a consciência de uma pessoa está lá no mundo do chakra básico, que são as crianças que sofreram rupturas muito violentas e muito precoces, por isso que esses traficantes cruéis sofreram muita crueldade, sofreram muita confusão lá na fase tenra da infância. E aí eles não conseguem subir, amadurecer para os centros superiores. E aí eles veem o mundo a partir do que os chineses chamavam mundo dos infernos. Esse mundo do último chakra aqui, do último centro energético, o centro consensual de consciência, é chamado mundo dos infernos. Depois vem o mundo dos famintos, que é esse abdominal. Famintos são as pessoas que ficam presas aí, ficam compulsivas. Compulsivas é uma pessoa que está nesse momento muito presa aí. Compulsivas com roupas, compulsivas com comidas, compulsivas com... É o mundo dos famintos. Depois o plexo solar, que é o competitivo. O capitalismo é um sistema montado em cima do plexo solar. É eu tirando do outro que eu tenho. Esse é o raciocínio do terceiro chakra, do terceiro centro. Depois, se a pessoa tiver um desenvolvimento normal, se esperaria que aos 28 anos essa pessoa chegasse ao chakra cardíaco, que é o centro do ser, que é a visão de que é dando que se recebe. Então, o que a gente está esperando nesse momento do mundo é que surja um novo paradigma, substituindo o capitalismo do terceiro chakra, que surja um paradigma do quarto chakra, que é eu dando, é dando que se recebe. Né? Nós temos que avançar para isso, para depois ir subindo. O que acontece é que quem está com a consciência em níveis superiores sabe o que acontece nos níveis inferiores. Então, quem está no nível do amor sabe o que a crueldade é. Ele sabe. Mas quem está lá embaixo não sabe o que o amor é. Perfeito? A gente pensa que o cara sabe, mas ele sabe o que acontece no mundo dos infernos. Por isso que o julgamento não tem sentido. E na realidade a humanidade está doente, né? A gente precisa de cura, né? De cura, mais de hospitais do que de cadeias. Então, a receber a informação idêntica aos padrões universais de saúde, ocorre no biocampo a liberação desses padrões que permanecem ocultos no inconsciente. Então, eu sempre coloco a figura das baleias, porque a gente, quando recebe um paciente no consultório, na realidade, a gente só vê o rabinho da história. Existe toda uma história oculta, né? Nem o paciente sabe o que está lá no inconsciente. Então, todo um trabalho que ele vai ter que botar para fora, porque você não consegue recuperar a saúde sem uma percepção consciente daquilo que te fez adoecer.
Então eu estava pensando essa semana uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Assim, quando a gente recebe uma informação, eu tive uma reflexão muito interessante, porque a gente, como homeopata, a gente trabalha desde recém-natos até indivíduo super idoso. A gente trabalha com todas as faixas etárias e com todos os problemas. Então eu vinha pensando que você recebe uma informação e você vê as criancinhas, por exemplo, a criancinha vem com medo, com hiperatividade, com angústia, com ansiedade, ou batendo demais, ou mordendo todo mundo na escola, distúrbios de comportamento. Você equilibra, você faz a coisa e a criança harmoniza completamente, de forma inocente. Ela se abre, ela fica focada, ela se equilibra, ela melhora na escola, ela melhora no comportamento em casa, Eu vinha pensando que quando a energia equilibra, a reflexão de todos nós, assim, existe um adoecimento nosso que veio por impactos do nosso inconsciente. A criança, ela não é consciente do seu sofrimento. Ela vai recebendo aqueles traumas, aquelas angústias, ela não é consciente desse sofrimento. Então, nesse caso, a coisa acontece também, é tirada dela essa dor, também de forma inconsciente. A criança, quando vê, ela já está bem como um passarinho. Os bichinhos a gente trata assim também, a gente trata muitos animais com falta. Então, o cachorro raivoso, um brigando com o outro, você medita, um fica apaziguado com o outro, e eles não fazem análise, não fazem altas reflexões, não tem nenhum tipo de coisa, é natural. Outra coisa é a conduta consciente, no sentido de que o adulto, ele é mais complexo, porque ele faz escolhas. Ele faz escolhas. É disso que o Einstein está falando. Então, quando você entra na medicação, uma grande bagagem consciente é tirada, mas algumas coisas vão te ser mostradas, porque você de novo vai ter que escolher. O interessante, e que eu acho que esse tratamento traz para a gente, é te colocar numa condição, porque quando você está muito mal, sem energia, você fica dentro da panela e não consegue acessar. Faz análise, faz tudo, o analista diz tudo, a gente vê muito depoimento assim. Eu sei tudo na minha cabeça, mas eu não consigo ir, eu não consigo mudar. Nesse sentido, o FAO, ele dá energia, como ele realinha os centros energéticos, te dá muita força de vontade, te dá foco, te dá chão, você consegue estar num lugar que eu acho que isso hoje, para mim, é o fundamental de um processo de cura. Não estou falando do meu, mas qualquer processo de cura que consiga colocar a gente num lugar que a gente decida, ter poder de decisão de dizer, eu não vou mais invejar, ou não vou mais estar perseguindo fulano, ou não vou mais ficar nessa preguiça. E você conseguir, porque sair conscientemente do seu processo. Então nós temos dois tipos de processo. Um que vai se fazer inconsciente, que veio da sua criança interior, de todos os traumas que você tem, você sente que muita coisa vai para o lugar sozinha, mas algumas coisas você escolhe. O ciúme, por exemplo, é muito marcante. O momento em que a pessoa escolhe, não vou mais seguir esse caminho. Isso não tem o menor sentido mais para mim. A mágoa é muito claro que você tem que fazer uma escolha. Eu não quero mais ficar curtindo, arrastando corrente com essa pessoa. Mas você tem que chegar nessa condição, ter energia para chegar nessa condição. Isso é uma coisa muito importante no nosso processo de cura. E isso é se ver. Então não existe mágica em processo de cura. Muitas coisas realmente vão embora, mas muitas coisas você tem que conscientizar, que foram escolhas conscientes que você vai ter que redefinir para seguir o seu caminho. Então esse princípio inteligente desse biocampo direciona esse processo. Então os pacientes também, quando chegam,
é de uma complexidade tão grande a nossa vida, porque nós não temos uma questão. Nós temos uma questão com nossa área de trabalho, nós temos uma questão na área amorosa, nós temos uma questão com os amigos, uma questão com o pai, uma questão com a mãe. Aí a questão é, por onde começar? E o bacana é que quando você informa com essa dinâmica de realinhar, a própria energia inteligente vai saber aonde está o fio da meada. Nos dias de hoje que nós estamos lidando com um nível de complexidade altíssimo, né? Então, eu hoje sou muito lúcida em dizer para vocês que se a gente hoje, dentro dessa metodologia, estivesse operando com o que a gente fazia há 5 anos atrás, a gente já não curava mais ninguém. Nós tivemos que avançar, até mapear totalmente esse campo. Hoje a gente está trabalhando com campos geométricos, eu vou falar para vocês no final, porque senão você não amarra mais, porque você está lidando com muita complexidade. Viroses de todos os tipos, agrotóxicos de todos os tipos, redes de Wi-Fi por tudo que é lugar, torres de celulares, pessoal fazendo plástica sem parar, ressonância magnética sem parar. Então a interferência tem que entrar com uma informação muito profunda e ampla para poder amarrar, porque os níveis de complexidade estão muito altos. Então, na física, você tem que... isso aqui seria cada um de nós, um padrão de auto-organização, um ser vivo. O Prigogine fala, esse físico, que quanto mais afastado um sistema está do seu equilíbrio, maior o desenvolvimento de estruturas dissipativas, mais ele perde energia. Então é bem o que a gente está vendo hoje. Quanto mais as pessoas vão desequilibrando, mais elas vão desequilibrando. E elas vão passar a ser governadas pelo seu próprio sistema. Elas perdem a governança universal, perdem essa conexão com esse universo participativo. Essa sensação de que o que eu faço está contribuindo para o todo. Ela perde isso. E ela vai sendo governada pelo seu próprio sistema. Então, ela tem maiores escoamentos. E quanto mais equilibrado o indivíduo está, menos escoamentos ele tem. E quanto mais afastado, ele passa a ser governado pelo próprio sistema. Isso aqui se cumpre o que o grande profeta já dizia: quem mais tem, mais lhe será dado. Quem menos tem, tudo lhe será tirado. Isso é física pura, termodinâmica. Então, só tem uma história: trate de ficar bem. Trate de ficar bem. Trate de encontrar isso aqui de qualquer maneira. Por oração, busque ajuda, aprender a ter a noção onde que eu estou. Estou conectado, estou desconectado, estou perdendo energia, chego nos lugares, não acho nada, não encontro ninguém. Eu estou mal, não o mundo. Parar de culpar o mundo. Se eu não estou achando nada, porque eu perdi os meus radares. Os nossos centros de energia são 7 radares que nós temos. E a maioria das pessoas estão com 3, 4 radares quebrados. Então ficam em pânico. Muitas vezes ficam em pânico. Porque não tem os radares para andar num mundo tão perigoso como o nosso. Para a pessoa você não ter os radares, o teu sexto sentido, a tua intuição. É para entrar em pânico mesmo. O pânico não é uma visão. Eu falo para os pacientes, você está tendo uma percepção instintiva real. Você está todo quebrado. E está com medo de sair na rua porque você está sem nenhum referencial. Então tem que corrigir os radares, botar esses radares para funcionar, porque se os teus radares estão funcionando... Eu tive um caso recentemente de um caminhão, que vocês viram, um caminhão que derrubou uma passarela na linha amarela, lá no Rio, com a caçamba levantada, e uma paciente minha vinha ao lado desse caminhão com o carro. No momento ela sentiu uma voz interna falar assim: freia, 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 freia. Ela começou a frear. O caminhão foi à frente, derrubou a passarela e ela ficou atrás. Na linha dela ninguém ficou embaixo do viaduto e ela salvou um monte de gente que estava atrás. Isso é o que, gente? Isso é radar funcionando. É disso que a gente tem que contar hoje em dia, não é o medo. Medo de ir para a linha amarela, medo de ir para a linha vermelha, medo de ir para a linha azul. Se o teu radar está funcionando, naquele dia você vai dizer assim: não, agora eu tive um paciente também uma vez assim. Aí eu vou comer um ovo hoje de manhã. Foi lá e cozinhou o ovo. Ficou 3 minutos cozinhando o ovo.
quando viu, teve uma enchente e levou a ponte que ele passava exatamente na hora daquela ponte. Ele cozinhou um ovo e ficou em casa naquele dia, atrasou. Quando ele chegou lá fora, a ponte já tinha caído. Uma enchente que teve em Jacarepaguá. Então, nessas coisas é que a gente tem que sair do medo e buscar estar bem, porque você vai estar sempre no lugar certo e na hora certa. Então, a questão é como passar informação de forma a criar essa identidade, né? Passar informação, como é que a gente poderia equilibrar essa base de forma a realmente religar o sistema? E esse foi todo o desenvolvimento da terapêutica, né? Criar essa unidade, né? Criar essa unidade, esse pressuposto de partida para essa terapêutica, que foi olhar a possibilidade de criar essa unidade existencial. Então vocês sabem que a homeopatia clássica, ela vai ler, o indivíduo leva um impacto aqui e ela vai ler os sintomas nessa primeira fase aqui, a nível ainda perceptivo, para ver qual remédio que vai cobrir toda essa dinâmica mórbida. A questão que foi pensada em vez de a gente trabalhar aqui no segundo andar, será que não teriam naturezas que poderiam ser estudadas para equilibrar de cara já essa base? Começar já equilibrando, no sentido de já criar essa conexão e o indivíduo, inclusive, não adoecer. Porque o grande ganho nosso é realmente criar. Eu acredito piamente que o mundo desenvolvido não tem que ter doente. Doente é coisa de mundo atrasado. Eu vejo a medicina, eu só consigo... A minha medicina, que eu acredito, é uma medicina que trabalha os indivíduos para que eles possam chegar a altíssimos níveis de consciência. O cara entrar com um nível e sair com um nível melhor. O cara hoje entra, fica doente a vida toda e termina a velhice como um demente. A gente está vendo todos os velhos com demência, com raríssimas exceções. O que está acontecendo? Tem alguma coisa muito errada. Então, se fosse um mundo evoluído, as pessoas tinham que entrar, as crianças serem trabalhadas e o cara terminar saudável e sábio e sair daqui quando quisesse. Fecha o olho, tchau. Isso é um mundo evoluído. Então, é disso que a gente está pensando, porque a gente tem que pensar no futuro. Não dá para pensar no passado. Então, já falei. Se os medicamentos, então, poderiam copiar essa dimensão, e copiar ainda a dimensão dos que trabalham ainda no organicismo, que trabalham só em sintomas, lá em cima, porque eles não poderiam também copiar essa perfeita identidade com essa matriz biológica. Então, o DiBiase, que é o referencial teórico dos fatores de auto-organização, esse físico, ele fala desse código quântico holográfico que gera esse estado informacional altamente ordenado, unificado no biocampo, o que possibilita a reabertura de padrões de memórias intrínsecas, promovendo um realinhamento ou ressonância entre essa matriz biológica e a natureza quântica informacional holográfica do universo. Esse é um físico brasileiro, um neurocientista genial, né? E então a construção do trabalho foi em cima desses centros de consciência dos chakras, que nós estudamos muitíssimo, né? Toda a sua dinâmica, os seus símbolos, os estudos desses elementos descritos nos antigos textos alquímicos, com toda a simbologia, e as matérias médicas homeopáticas, onde você tem a descrição de todos os elementos. E aí o grande alquimista falando, e eu trouxe para vocês, porque é muito interessante que Paracelso coloca, que o médico é um alquimista que entende e localiza os problemas do químico interno e lhe comanda o restabelecimento da ordem. Então hoje, quando se fala em auto-organização, esse homem já falava em ordem lá atrás, né? Promove esse restabelecimento através de compostos metálicos e salinos e da máxima de que iguais curam iguais. E eu, quando terminamos, já muito recentemente que eu li esse texto dele, nós ficamos muito impressionados, porque o nosso trabalho, depois de todas as pesquisas, todos os símbolos alquímicos, compondo com os tratados homeopáticos, compondo com os estudos de centros consensuais de consciência, nós chegamos a compostos metálicos e salinos e trabalhamos com a possibilidade do idêntico,
A homeopatia clássica, ela trabalha com o semelhante. O que nós pensamos não é o semelhante, nós pensamos de criar um código igual ao da matriz. Porque se não for igual, ela não abre, ela não obedece. Por isso que as caixinhas são super, os remédios entram num código, vocês já viram? Toma uma dose, meia hora outra, espera 2 horas, aquilo é um código. Se você troca alguma coisa, a matriz já não lê, porque já não é o igual. E por isso nós levamos 30 anos olhando essa matriz, conversando com ela, porque podem ter certeza. A primeira coisa que nós aprendemos, que eu aprendi, é que a gente não manda nada. A gente não manda nada quando está lidando com a vida. Ela é que é a grande senhora, é o que ela quer. E se você não colocar o código certinho, ela não obedece, não abre mesmo. É igual a abracadabra lá do Alibaba, igualzinho. É um código que você abre e ela se abre, ela recupera as memórias. Então quem cura são os fatores de auto-organização? Não. Quem cura você é você. Quem cura você é o seu próprio biocampo, não são os remédios. Os remédios apenas reabrem as memórias, fazem com que esse biocampo relembre quem ele é, reconecta ele ao grande holograma, e aí ele vai embora, cumprindo as leis de cura, cima para baixo, de dentro para fora, na ordem inversa do aparecimento dos sintomas, melhora do mental, conexão, você começa a encontrar tudo que é teu, os seus dons, o que você perdeu no mundo. Tem que achar o que é seu, achar você, seu espelho no mundo, né? Então, que eu trouxe para vocês verem como os chakras hoje não são mais nada de místico. Hoje tem um exame chamado termodinâmica, que a gente faz cursos médicos com esse exame, é um aparelho especial. Os centros energéticos são perfeitamente visíveis, assim como os meridianos de energia, que diziam que os meridianos eram uma história, e hoje você, pela microscopia eletrônica, você sabe exatamente onde estão passando os meridianos de energia. Aqui eu trouxe para vocês um mapeamento da alquimia, né, com os 7 centros de energia que a gente trabalha, com o mercúrio, o enxofre e o sal, com as 5 voltas, as 25 doses que a gente usa na coluna vertebral, o elemento fogo, ar, terra girando. Nós estudamos, vocês terem uma ideia de onde a gente foi, né? Fomos a trabalhos muito profundos. E hoje a gente está trabalhando com a geometria sagrada, com os sólidos de Platão. Porque as 25 doses, só o trabalho hoje em cima dos meridianos não dá conta mais de puxar doenças muito graves. E as doenças estão cada dia mais graves. Então a gente hoje tem que trabalhar o campo, não só mais equilibrando o meridiano, mas entrando no campo do indivíduo, criando campos geométricos. E isso é interessante que toda a evolução desse trabalho nunca foi com o mental na frente. A gente só achava o estudo depois que nós tínhamos ido. Então era a vivência da nossa prática, a exigência do momento que ia criando. Não, nós precisamos trabalhar campos mais amplos, vamos trabalhar com 2 séries, vamos trabalhar com 3 séries. Então começamos a trabalhar a série que foi reduzida a uma dose única, senão a gente não estaria conseguindo hoje fazer esse trabalho, até entrarmos no campo da flor da vida, né? Então a gente hoje está trabalhando com estruturas, vocês estão trabalhando, a grande maioria toma 8 doses ou 12 doses, que são trabalhos que eu vou falar no final dessa geometria sagrada. Outra coisa que a gente trabalhou também, que encontramos no meio do caminho, foi a questão das dominâncias cerebrais. Quando a gente começou a trabalhar esses campos, e que a gente começou a dar os 2 campos, uma dose mais baixa e outra mais alta,
a gente percebeu que 50% das pessoas ficaram bem e outras não tanto. Por quê? Aí invertemos e vimos que o outro pessoal ficou bem. E aí percebemos que havia uma polaridade, um espinho. Esse espinho estaria ligado a quê? E fomos estudando, fomos lá na alquimia, fomos no enneagrama, estudamos. E hoje está muito claro que está ligado às dominâncias cerebrais. Vocês sabem que os animais, cada espécie animal tem uma dominância cerebral. Os cachorros todos são dominância esquerda, os gatos, os cavalos são direitos, os coelhos são direita. A espécie humana é a única que tem as duas dominâncias na mesma espécie. E o médico tem que ter a arte de diagnosticar. Nós desenvolvemos isso com toda a equipe, com um trabalho nos últimos 4 anos, muito intenso. Temos vários tipos de diagnóstico. E então, o pessoal de esquerda é o pessoal que traz um núcleo de muita responsabilidade, muita culpa, muito medo de errar. São pessoas que vieram para estruturar o mundo, são pessoas mais terra, mais focadas, têm uma visão de ação. Enquanto que o pessoal de direita é o pessoal que vem trazer os novos paradigmas para o mundo. É o pessoal do mundo das ideias, são os filósofos, artistas, os intelectuais no sentido do pensador, do inventor, do estrategista. Então eles quando adoecem, perdem muito foco. As crianças hiperativas hoje, por exemplo, são crianças normalmente de dominância direita e que perdem muito chão, desequilibram muito com excesso de vacinas, que a biomedicina dá as vacinas, mas depois não reequilibra esse campo. Nós temos feito um trabalho muito intenso com isso. Eu acho que o trabalho do FAO, uma das maiores contribuições que esse trabalho vai dar à pediatria, é o equilíbrio das crianças na pós-vacinação. Porque você equilibra a criança, dá a próxima vacina e você vê exatamente o que a vacina faz com a pessoa. Como as vacinas mexem. Então, tem que arrumar esse campo, né? E essa é uma função, esse equilíbrio da saúde da criança, muito importante. Então, a pessoa de direita, ela é toda mundo da criatividade. Então, o que a gente tem que fazer na realidade? Qual é a história do processo de cura? Quem é a dominância direita? Eu estou falando que ele é dominância, mas ele tem o hemisfério esquerdo, que está lá, que ficou na ruptura, que não está presente. Então ela fica toda no mundo da lua, se perde, tem uma sensação de estar perdida, de estar confusa. Será que eu vou dar conta? O mundo cresce, porque falta o outro, que é o tigre, que é o terra, que é o que confronta bem. Então, no processo de cura, na realidade, a gente tem que, resumindo, trazer o que está lá no inconsciente, o outro. Trazer a outra metade. Então, quem é dominância direita tem que trazer o seu esquerdo no processo de cura. Quem é dominância esquerda tem que trazer o seu lado intuitivo, o seu lado take it easy, o seu lado mais solto, né? Integrar os hemisférios cerebrais, né? Então a proposta é você trazer, integrar as duas partes. Essa outra parte ficou esquecida lá no nosso interior, que as pessoas fazem análise, os nossos trabalhos interiores, nosso trabalho de meditação, sempre para resgatar esse outro lado nosso, que é a essência, que está lá no nosso inconsciente, trazer essa força para o consciente, né? Então essa ruptura, a doença na realidade é esse lado esquecido em nós, esse contralado. Então quem tem dominância direita, quem adoeceu foi o seu esquerdo, que está lá no inconsciente. Então resgatar esse lado esquecido nosso. Então quando a gente entra no mundo, entra inteiro, sofre essa ruptura e vai viver então o drama do filho pródigo. Por isso nós somos heróis, né? Aí eu falo muito isso para os pacientes. Imagine, metade da humanidade, muito engraçado isso, metade da humanidade é a dominância direita. Olha o drama do herói.
Olha o nosso drama. Metade da humanidade é dominância direita. Tem a visão, tem a percepção, mas o mundo para eles é altamente ameaçador. Então eles fazem rota de fuga, postergam e acham que não vão dar conta, que não vão conseguir. Quando eles equilibram, eles acham que o mundo é pesado demais. A outra metade tem uma sensação que vão dar conta, tem estrutura, mas perdem a visão. Tem uma sensação de eu não vou porque eu não tenho certeza e tenho medo de errar, então não vou. Então metade não vai porque sabe o caminho, mas acha que não vai dar conta, e a outra metade não vai, que acha que vai dar conta, mas não sabe o caminho. Entende? Então a gente fica sem a nossa outra metade. Então o processo de cura é trazer o que falta, porque quem é altamente empreendedor, estruturador, ele tem que ter essa visão, não pode perder. Agora sim, agora eu sei que eu posso por aqui, eu vou realizar. Da mesma maneira, o outro tem que achar o seu tigre, a sua força interior, né? Então os estudos foram esses 30 anos no sentido de compor com toda essa dinâmica, que hoje é bem complexa, a gente aprofundou muito nessa dinâmica e chegamos aí no padrão da flor da vida, que a gente só vem entender agora no final. O que queria dizer isso, a flor da vida, os sólidos de Platão, a geometria sagrada, porque realmente a gente teve que entrar, né, nessa geometria que vem lá desde o Egito, de Platão, né, que veio dos estudos lá das pirâmides, né, e que trabalha os 5 elementos na realidade, os 5 elementos da nossa realidade universal. Então, eu vou mostrar aqui os elementos. Elemento fogo, que é o triângulo, o cubo, a terra, o octaedro. Quando a gente trabalha com 8 doses, a gente trabalha o elemento ar. O de 12 trabalha o que eles chamam do espírito, trabalha o éter. E o 12 representa realmente o que na homeopatia clássica se chama de energia vital. O campo vital completo é o dodecaedro. Então o dodecaedro faz algumas aparições integrantes nos estudos modernos, desse americano, por exemplo, e que fala que a crosta terrestre possui um padrão dodecaedro. E já há estudos científicos que vêm estudando esse sólido de Platão. Outros estudos falam sobre o universo como o próprio universo, um dodecaedro. Então, apesar do modelo da cosmologia falar do universo ser infinito, hoje já existem trabalhos colocando que ele possa ter a forma de um dodecaedro. Então, diante, o que eu queria colocar no final desse nosso encontro, para depois a gente conversar, que nesse momento que a gente está diante de um momento que, segundo o Domenico de Masi, que é esse sociólogo italiano, fala uma coisa muito linda, eu recomendo vocês a lerem esse livro, O Futuro Chegou. Ele fala que a humanidade toda está passando pela 12ª vez por esse momento de desorientação e medo. Por quê? Porque rompe um paradigma e ainda não entrou um novo. Então rompe um paradigma, como eu estava falando para vocês, do terceiro chakra, do terceiro centro, capitalismo. Eu só tenho se tirar do outro, e tem que surgir um novo paradigma, que é dando que se recebe, do coração. É o mundo do amor, que é o mundo humano. Os chineses colocam que o cardíaco é o lugar do humano, que é o lugar do amor, né? A nossa natureza intrínseca é o amor, né? A nossa vibração. Esses novos cientistas, esse é um cientista muito famoso hoje em dia, que ele coloca uma coisa bem interessante, que hoje, para vocês verem como o mundo mudou, como nós estamos já entrando no outro paradigma, hoje se considera luxo quem tem tempo. Tempo hoje é o maior luxo. Autonomia, espaço, tranquilidade e silêncio
Ambiente saudável, quem hoje tem água potável é rico e não sabe. Água potável, alimentos saudáveis, segurança, isso é luxo hoje. Convivialidade, que eles têm falado muito na questão da gente não perder isso, esse encontro, a convivialidade, o ambiente criativo e a contemplação. Vocês veem o que é considerado luxo hoje, como já mudou o paradigma. E nós olhamos isso e falamos, é mesmo, que hoje tem um espaço, tempo, é um rico, né? Então, outro modelo que está se propondo hoje, na sobrevivência da nossa espécie, vai depender da redescoberta da esperança como força social. Quais seriam, então, as bases desse novo paradigma? Então, o que eu coloco para vocês é essa coisa da esperança, né? Quando você religa os centros de energia, essas antenas todas funcionando, você tem um radar, você tem uma esperança, uma certeza dos caminhos que vão seguir, assim. Você tem uma certeza de que um novo paradigma vai entrar. Sabe por quê? Porque não tem como não entrar. Nós temos que criar isso como coletividade, porque hoje está bem claro que a gente vive o que acredita é criar massa crítica. Então não importa que em volta esteja todo mundo na escuridão, você está numa rede e você sustenta a rede, porque criar essa esperança como força social, como força de segurar o nosso lugar nesse processo, né? Isso aqui é um trabalho que eu trouxe para vocês e eu queria trabalhar um pouco em cima disso. Isso é um trabalho feito por pessoal da meditação transcendental, pelo Greg Braden, que é um pesquisador. Eles mediram mais de 1.500 pessoas, mediram em hertz a vibração dessas pessoas e viram que as pessoas com emoções, elas têm vibrações em hertz. Então, o pior que o indivíduo pode sentir é vergonha. É a vibração mais baixa que a gente pode sentir. Depois, culpa, apatia. Isso aqui, até aqui nós estamos absolutamente contraídos. Por isso que o medo dá uma percepção interna de muita contração, né? Depois o indivíduo começa a expandir, né, para vibrações um pouco mais altas. E vocês observem bem que a raiva é melhor que o medo, né? Por isso que no processo em geral analítico, quando você está em processo de cura, quando você libera o medo, vem a raiva. E a pessoa, isso aqui é interessante a pessoa entender que ela na verdade está curando, né? Ela está transmutando uma energia em outra energia. Até chegar na iluminação, a paz é mais que o amor, que a alegria. Muito interessante também isso aqui, né? Tem muita gente, eu pelo menos achava que o amor estava bem mais acima, mas na realidade a paz é quase encostada na iluminação. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é uma consciência que, na realidade, quando todos os caminhos espirituais falam que nós já somos, a gente não acredita, na realidade nós já somos todo esse potencial. Só que por algum motivo a gente está apenas numa frequência mais baixa. Aconteceu alguma coisa que te prendeu na culpa, ou te prendeu numa mágoa, ou te prendeu num trauma de vergonha. É lá aquela panela quente que eu estava falando do sapinho. E na realidade o que se propõe é passar uma informação para que a pessoa possa pular e sair desse padrão e começar a caminhar e começar a subir para os chakras superiores. Porque hoje a humanidade, eu não sei se vocês concordam comigo, o médico vê isso muito claramente. A grande queixa hoje é que as pessoas não estão amadurecendo. A gente pega pessoas de 50 anos que se comportam como crianças. Adolescentes que se comportam como criancinhas, não amadurecem. Os pais chegam e falam, nossa, ele tem um comportamento na escola que não amadurece. Porque ele ficou preso em alguma frequência, em algum centro, e não evolui, não consegue subir para centros superiores. Então,
A medicina tem essa missão de reinformar esse sistema e essa pessoa conseguir dar esses saltos e ver que culpa nada a ver. De repente ele enxerga, nada a ver eu carregar essa culpa, eu não sou culpado de nada. E a mágoa, nada a ver, eu estou aqui absolutamente constrangido com o cara e o cara está lá tomando chopp na esquina, não está nem aí para mim. Mágoa não tem o menor sentido, né? Mas quando o cara está preso nela, ele tem todo o sentido, ela não consegue sair. Então a medicina tem essa condição de dar possibilidades da pessoa saltar fora da panela e escolher. Eu quero continuar magoado com essa pessoa? Não quero mais. Uma escolha consciente. Isso hoje para mim é muito claro nos processos de cura. Sendo que quando a pessoa está bem orientada, a probabilidade dela escolher por não quero mais isso é 99,9. Ela vai escolher, porque ela é amor, nós somos amor. Quando a gente faz contato com essa energia interior, a gente vai fazer escolhas. A gente vai cantar para subir, porque a nossa história é cantar para subir, né, gente? Cantar para subir. E também a consciência dos trabalhos que estão entrando hoje, que às vezes eu também tenho conversado com os pacientes, queria colocar isso aqui para vocês. Assim, eu falo para os meninos no consultório, olha só, você está nadando aí no mar, no meio dos tubarões, cheios de medo, você está cheio de insegurança, você está sofrendo bullying na escola, você não consegue, não está? Ele falou, tô. Eu vou tirar você daí, você vai ter a sensação que você vai para cima de um navio. Mas faça alguma coisa nesse navio. Dirija esse navio. Tome posse desse navio. Então, é isso. Quando vem a energia, tem técnicas hoje, quando vem a energia da mágoa e você está numa condição, num formado, não se permitir ficar passivo. Ajudar seu processo de cura. Trocar essa energia. Hoje, para mim, é muito claro que a gente troca. Nós temos esse quantum de energia. Nós temos esse quantum de energia. Se vem a mágoa, olha só o que eu vou falar para vocês. Se vem a mágoa e você entra no padrão e você diz, chama qualquer luz, o teu próprio espírito, o que for, e diz, eu não quero mais isso. Estou trocando isso por coragem. Você troca, porque só tem 2 tipos de gente no mundo. Eu falo isso no meu consultório. Escutem bem o que eu vou falar para vocês. No fundo da alma de vocês, só tem 2 tipos de gente nesse mundo. Os que ajudam e os que precisam de ajuda. E a gente tem que decidir em que grupo a gente está. E esse momento não é um momento de brincadeira. É sério. Eu estou em que grupo? E não pensem que nós médicos, é fácil para nós estar num grupo que está dando ajuda. Porque é somente uma escolha. Está difícil para todos. Não é? E muita gente no grupo que precisa de ajuda e muito pouca gente no que está ajudando. E é apenas uma decisão. Porque quando você decide que você vai fazer parte do grupo que ajuda, o universo vai conspirar e vai trazer para você tudo que você precisa para ajudar em qualquer área, na área do conhecimento, na área social, na área humana, na área médica, na área ambiental, que está muito precisada. Mas a gente precisa tomar nosso lugar na rede. Muito obrigada a vocês, um grande beijo.